Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos aqui do nosso querido banco BMG, código BMGB4, que só nesse último mês, acompanhando meio que a esteira do Ibovespa, né, caiu aqui cerca de 6%. E uma coisa interessante mesmo com o anúncio, né, de pagamento de proventos, sobretudo JCP, né, que é o que a gente vai ver mais para frente, o banco ainda demonstrou esta queda, né, muito aí por conta das preocupações fiscais. A gente sabe como que no setor bancário a questão da Selic e a tomada de crédito pode prejudicar bastante, né? Só que aqui, no caso, o próprio banco BMG tem uma dinâmica um pouco diferente, porque aumenta muito o endividamento, as contas também aumentam, obviamente, alguns acabam tomando dinheiro emprestado e o banco BMG ele é provedor, né, de liquidez, aí, especialmente quando se fala em empréstimo dos 50 a mais, enfim. A qualidade de carteira dele é bem excelente, é bem interessante para esse tipo de aplicação e a gente vai ver aqui em números o que isso está acontecendo, como pode impactar aí os investimentos. É fato que ao longo deste ano de 2024, o Banco BMG foi um dos que melhores performaram, né? Subiu aí cerca de quase 20%, sem contar quase 10% só de dividendo, né, na forma aí de JCP. Então é uma ação ou um banco que reúne oportunidades por conta desse zigue-zague e também crescimento, né? Dividendo e crescimento, que é o que a gente mais gosta, obviamente. Outro ponto interessante que eu quero trazer para você aqui seria basicamente um perde-ganha, né? Por exemplo, na questão dos ganhos, a gente vê um banco extremamente descontado, tanto o PL quanto o preço sobre valor patrimonial, e um dividendo beirando aí os 10%. Na verdade, praticamente 10%, porque a gente vai ver que se somar os dividendos do período de 2024, ou JCP, na verdade, vai dar 37 centavos. Hoje o banco cotado a 3,77, praticamente 10%. O que eu não gosto muito, que realmente é um ponto de preocupação, é que, vez por outra, ou vamos colocar assim, na sua maior parte da distribuição de proventos, vem estourando aqui o payout, né? Ou seja, 110% do lucro líquido ajustado, ou seja, caixa e mais um pouquinho para poder pagar aqui esses proventos, né? Pagando além daquilo que tem, né, de lucro líquido. E também as margens, né? As margens aqui não é aquela margem satisfatória que a gente gosta, né? De bancos, por exemplo, 20, 25%, né? Atrelado a um ROI também de aproximadamente 20%. Mas é claro que a gente não pode comparar o banco BMG, que tem um tipo de modalidade de crédito diferente, como por exemplo um Santander, Banco do Brasil, Bradesco, entre outros. Até mesmo saiu uma matéria recente falando de uma particularidade do banco BMG, que é a vocação de ser o melhor entre os menores. E caso você concorde com essa tese, né, o banco BMG aí é um case interessante para você estudar. Uma coisa é fato de banco BMG, sempre está aqui nas notícias, né, a respeito das suas distribuições de proventos, né, sobretudo aqui JCP, aprovação de pagamento de JCP, bons lucros líquidos, que isso daqui também reverbera, né, na questão de JCP, né, então aqui é um banco que está sempre aí nos noticiários de compartilhamento, né, e distribuição de lucro. Outra coisa que é fato também, só nesse ano aqui de 2024 foram os nossos queridos 37 centavos por ação. E por que essa foto aqui da Luiz Barsi está aqui? Porque ela recentemente revelou que investe no banco, né? Tem uma pequena participação lá, né? Pequena entre aspas, o pequeno da família Barsi é lá seus milhões. E você também está nessa mesma esteira de investimento? 37 centavos, sem contar esse anúncio aqui de dezembro de 23, que pagou em fevereiro de 24, que é mais 33 centavos. Se for somar esse com esse daqui, vai dar quase aí 19% de dividendos. Eu peguei e somei apenas esses caras aqui, ok? Então 37 centavos aí de pagamento, né, que é a própria plataforma mostra aí de proventos. Outra coisa também interessante, várias casas de análise. Nesse caso, eu não peguei aquelas casas assim, por exemplo, empíricos, entre outras, aqui eu peguei o próprio Banco do Brasil, que tem lá seus times de especialistas, e vem colocando aqui um preço-alvo, né,
para dezembro de 2025 na ordem aqui de R$ 5,20. Isso representaria aí quase, sei lá, 60, 65% de aumento aí nas suas cotações. Nesse caso, aqui a variação de Banco BMG de potencial, né, para os próximos meses, né, ele coloca como 30%, mas é porque estava numa base de preço diferente. Mas hoje ele caindo aí para 3,77, né, 3,77 aproximadamente, representaria aí um bom ganho, né? Então aqui o próprio Banco do Brasil dando cobertura sobre o ativo, né, que é um par dele. Outra coisa também interessante que a gente pode mencionar aqui é a respeito do perde-ganha e a minha opinião se eu invisto ou não em Banco BMG. Bom, uma coisa eu posso adiantar para vocês. Ele é bem interessante do ponto de vista de crescimento, obviamente, por ele ser um banco menor aqui, né? O BMG ser um banco menor, ele tem mais, vamos dizer assim, mais margem de manobra, né, para poder crescer. A gente sabe que ativos, né, de menor capitalização, ele consegue se arriscar mais, né, se alavancar mais. A estrutura de capital é menor, então ele realmente pode aí, né, alçar voos um pouco mais agressivos, diferente de um banco tão grande como o Banco do Brasil, né? Esses tipos de guinada não acontecem em bancos tão grandes assim. Outro ponto também interessante que ajuda no crescimento é que ele é controlado por um time definido, né? A família de Guimarães é quem controla o banco e só abre também as ações 4, né, que são as preferenciais. Poder de voto das ordinárias é apenas ali dos controladores, porque não da família. Então, eles podem decidir meio que de forma arbitrária aí quais são os rumos do banco. Em outros pontos, ele também se destaca um pouco aqui na questão do desempenho. Ele vem tendo bons faturamentos, a receita cresce, o lucro também cresce. As previsões também de faturamento para o setor também são interessantes, mas ele peca aqui um pouco na questão de integridade, avaliação de outros, né, órgãos reguladores. Lembrando que na questão aqui de Basileia, ele também é bom, tá? Tá por volta aí de 12, que é um índice interessante, né? E na questão de ganhos, a gente até viu a questão das suas margens, né? Precisa melhorar um pouquinho mais. Eu gosto do BMG, já esteve mais próximo no meu radar, já cheguei a investir, depois diminuí posição e me arrependi um pouco. Estou com ele novamente no meu radar, mas assim que ele pintar lá na minha tabela, né, no meu painel inteligente de ações, como uma boa oportunidade, com uma boa margem, aí eu pretendo começar a montar novas posições, até porque deu uma queda bem interessante. E se você tiver curioso, né, por exemplo, qual que é o meu racional, né? Como eu disse, eu utilizo aqui o nosso painel inteligente de ações, que é esse cara aqui, vou deixar até na forma um pouco maior aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar BMG B4, veja só, aqui utilizando lógica de mercado, olha lá, ele já pinta aqui para mim como uma ação barata, segundo Graham, por causa do desconto, né, em relação a PL e preço sobre valor patrimonial, e também de Greenblatt, né, com base no desconto. Aqui o ROI dele, lembra que antes estava 9,5? Já atualizou aqui para 10,45, já passa a ser um ativo interessante, né? Aqui ele já marcou, antes ele estava cara e barata, aqui ele já marcou barato para os dois. Por isso que ele está um pouco mais próximo aqui do meu radar, já está quase que entrando aqui na minha zona de mira, né? Então eu estou começando a levar a sério aqui, montar posição em Banco BMG. De acordo com o preço de Graham, ele pode chegar a 11,17. É claro que aqui a gente tem que colocar uma margem de segurança, né? Tirar uns 30% desse valor, mas a sua queda recente proporcionou aqui que a condição dele passasse a ser barata, né? Um dividendo realmente raspando ali em 10, de fato é um banco bem interessante, de acordo com a lógica de Graham e Greenblatt, os caras que bateram o mercado por mais de 20 anos, né? Não é simplesmente um achômetro. Outra coisa também interessante desse painel é que se você vier aqui no filtro, né, e pegar apenas as ações baratas de Benjamin Graham e as baratas de Joe Greenblatt, é bem simples, ele vai trazer outras tantas ações que estão em momentos bons, baratos, com uma boa ou com um bom potencial de valorização. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários e aproveita que está no preço promocional. Agora voltando aqui para o meu cenário real, né? O que eu tenho hoje investido em banco, né? Mostrar aqui para vocês. Eu estou investido hoje, aproveitei uma boa oportunidade e montei a minha posição em Banco do Brasil. Estou tomando um prejuízo aqui,
substancial, cerca de 6%, mas pretendo continuar fazendo bastante aporte, né? Lembra que no começo da minha trajetória eu falei que eu estava montando caixa? Pois é, montando caixa exatamente para esse período. E a minha estratégia, né, seguindo aqui o próprio painel inteligente de ações boas e baratas, é sempre aquela questão pendular. Tá todo mundo saindo da bolsa, falando que a bolsa já era, a bolsa do Brasil faliu, tal. Então, sempre se o pêndulo está para um lado, eu vou para o outro. Se está para cá, eu vou para lá, ok? Sempre aí numa questão pendular. É aí que você se diferencia da manada e consegue aí ter bons lucros. Hoje eu estou investindo em Banco do Brasil, Bradespar e Vale. Vou continuar aumentando aí a minha posição em Banco do Brasil. E por falar em Banco do Brasil, caso você queira, né, conhecer a corretora que eu utilizo e que eu confio, a Quantifury, tem um link aí na descrição, e você se inscrevendo pelo meu código, utilizando o meu código, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil. Link aí na descrição. Beleza, então continuando o nosso próximo passo, eu quero avaliar aqui a questão dos aluguéis de ação do Banco BMG. Eu quero saber se ele está sofrendo muita influência, né, de ações alugadas. Para tanto, venho aqui no Invest Site, BMGB4, vou pesquisar aqui o ativo, quero ver se tem muitas ações alugadas, né, aluguel de ação, posição. Vou vir aqui no último dado do gráfico e vou observar. Veja só que interessante, pouquíssimas ações, né, como objeto, né, de aluguel, portanto, venda descoberto bem baixo, né, zero ponto nada, né, muito pouco, ou pouquíssimas ações alugadas. E o prêmio das ações alugadas, vamos ver aqui, aluguel de ação, registro, vamos ver quanto é que está. O prêmio hoje está em menos de 1%. Não há aqui uma atratividade para alugar os ativos. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Agradeço a sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.